Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Então, gente, eu cheguei aqui para fazer um vídeo sensacional, mais ou menos. Na verdade, eu quero fazer um comentário sobre um vídeo que eu assisti há pouco tempo, que é um tipo de entrevista, podcast que o Thiago Santinelli fez com o Caio Fábio. E tá um vídeo bem interessante, eu recomendo até que vocês assistam. E, na verdade, para resumir um pouco o vídeo, o Caio Fábio fala um pouco da sua vida, né? Ele fala um pouco da sua conversão também, fala sobre política, fala sobre religião, fala sobre falsos profetas, bolsonarismo dentro da igreja, fala de muitas coisas. Então, eu queria comentar um pouco também da teologia, né, que eles conversaram ali. E com muito respeito e humildade, eu queria tecer alguns comentários em relação ao vídeo, ok? Então, a primeira coisa que eu reparei, há uma generalização, tá, por parte dos dois, em relação à igreja, no que ela se tornou. Eles passam uma imagem de que acreditam que toda a igreja ela se tornou bolsonarista, fundamentalista, sabe, persegue gays e pronto, esse pacote, né, que todo mundo já conhece. Agora, vamos pensar um pouco, refletir. O que é igreja? Se vocês estão escutando uns barulhinhos assim, tá chovendo ali fora. A igreja é um organismo plural, né, ou seja, cheio de pessoas de diversos tipos de pensamentos, de culturas, né, de nacionalidades, ou seja, pessoas diferentes com o propósito de cultivar a fé em Cristo Jesus. É o ajuntamento das pessoas, tá? Quando a gente fala igreja mesmo, não estamos falando do templo, né? A gente vê até no vídeo que eles comentam que o termo igreja, ele não vem do céu. Ok, falando de templo, pode até ser, tá bom? Mas igreja mesmo na Bíblia é o ajuntamento das pessoas que creem em Jesus, pessoas salvas em Jesus. Portanto, dentro da igreja temos capitalistas, temos fundamentalistas, temos bolsonaristas, todo tipo de pessoas, sabe? Árabe, judeu, toda qualidade de pessoas. Agora, se a sua igreja, por uma fatalidade, se tornou bolsonarista, se tornou fundamentalista, sabe, agora persegue os gays, não queremos mais gays no mundo. Então a sua igreja se tornou isso. Tenha certeza que a próxima, ou então a próxima da próxima, não é bolsonarista. Ela é uma igreja remanescente, que mantém a fé somente em Jesus e não divide a glória de Deus com um ídolo político. Portanto, há os remanescentes, aqueles que mantêm a fé somente em Jesus. Não dá para generalizar tudo, colocar tudo no mesmo pacote. Olha, a igreja se tornou isso. Não, a igreja não se tornou isso, tanto que a igreja não se resume ao Brasil e muito menos aos bolsonaristas evangélicos. Há uma diversidade imensa, somente no âmbito evangélico há uma diversidade imensa de teologias, de pensamentos, ideologias até. Então não dá para colocar tudo no mesmo saco e sair falando que, olha, todo mundo aqui é bolsonarista, agora tem que jogar tudo fora. Não. Ok, dito isso, vamos comentar algumas coisas, como por exemplo, Caio Fábio diz que a Bíblia não é palavra de Deus. Fora que ele também relativiza algumas questões, eles, né, relativizam algumas questões, como por exemplo, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, que as mulheres devem permanecer caladas nas reuniões. Então vamos por parte. Primeiramente, a Bíblia, a própria Bíblia, ela afirma ser a palavra de Deus por diversas vezes. Vamos ler uns textos rápidos aqui. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, que a gente conhece muito bem. Esse texto é interessante. 2 Pedro 1:20 e 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Eu creio num Deus poderoso o suficiente e eu tenho confiança nesse Deus a ponto de crer que ele deixou uma palavra para a gente se guiar. E a ponto de crer que essa palavra chegou na nossa mão do jeito exatamente que Deus quis que ela chegasse na nossa mão. A vida já tem questões difíceis demais. E Deus, ele não ia nos deixar simplesmente às cegas ou simplesmente com um livro duvidoso. Se a gente imagina que a Bíblia ela não é suficiente ou que a Bíblia não é a palavra de Deus, por que o Jesus que está ali naquela mesma Bíblia é o Jesus, sabe? É o Cristo, é o Messias, é Deus. Por quê? Se eu acho que a maioria da Bíblia é duvidosa, logo toda ela é duvidosa. Então a gente tem que jogar ela fora. No meu caso, eu prefiro crer, porque eu acredito no meu espírito que esta Bíblia, que esta palavra de Deus é verdadeira. Não só verdadeira, mas suficiente para nos ajudar na caminhada da vida até o dia
da nossa glorificação. Segunda parte, sobre relativizar alguns trechos da Bíblia, né? A Bíblia realmente tem passagens muito difíceis, tá? Tem passagens complicadas, de interpretação dificílima, mas isso não significa que nós devemos jogar fora, sabe, as coisas que estão lá. Na verdade, nós devemos bater de frente com elas, sabe, de frente com as questões. Questionar, perguntar. A Bíblia não tem medo de questionamento, gente. A Bíblia não tem medo de questionamento. Questiona, pergunta o texto. Se o texto é muito esquisito, continua questionando, continua perguntando, até achar uma interpretação coerente e que, independente dela, independente se ela te cutuca ou não, nós devemos seguir aquilo que a Bíblia diz. Obviamente, calçados numa boa teologia, tá bom? Não é simplesmente pegar um versículo ali, um versículo aleatório ali e fazer uma doutrina em cima disso. Isso não existe. Né? A Bíblia é um todo. E a teologia bíblica nos ajuda a interpretar textos difíceis. Vamos lá. Eles falam que Deus não é tão pequeno a ponto de se importar se uma pessoa dá a sua rosca ou não. Tá? Desculpa aí o termo. E de fato, Deus não é pequeno, tá? Ele é o criador do universo, sabe, da vida, de tudo que nela há, dos nossos sentimentos, dos animais, da natureza. E por ele ser o criador de tudo, isso significa que todas as coisas devem seguir o propósito pelo qual elas foram criadas. Tudo deve funcionar conforme o propósito da sua criação, inclusive o ser humano. Então, por exemplo, quando um homem se casa com uma mulher, ele deve ser marido de uma só mulher. Isso significa que, se por acaso aparecer uma mulher espetacular na vida dele, ele não deve largar sua mulher para ficar com outra, porque o propósito do casamento é você se unir a uma pessoa, viver a vida com essa pessoa e morrer casado com esta pessoa. Obviamente que Deus sabe de todas as coisas, sabe que o coração do ser humano é mau, então tem as cláusulas lá de divórcio, ok? Mas o propósito inicial do casamento é esse. Ou seja, tem uma regra que deve ser seguida até o fim. Deus, por maior que ele seja, é um ser extremamente organizado e gosta que as coisas funcionem conforme ele quer, conforme ele instituiu. E é por isso que a Bíblia é repleta de leis e de coisas que incomodam a gente. Na verdade, a nossa natureza, ela pede por uma liberdade, sabe? Ela pede por uma, na verdade, uma libertinagem que nós não deveríamos acessar. Por mais que Deus seja grande, por mais que ele seja maior do que o próprio universo, ele quer que nós vivamos uma vida santa conforme ele é. Deus é santo, ele não é bagunçado, ele não é bagunça. Então isso significa que nós temos que fazer leis, que nós temos que perseguir pessoas que não seguem. Não, de forma alguma. Eu vivo a minha vida em santidade, eu vivo a minha vida conforme aquilo que eu creio que Deus quer para mim e conforme aquilo que ele instituiu na palavra. E quem não quer viver segundo essas palavras, que viva a sua vida. Cabe a mim simplesmente anunciar as boas novas e o resto é o Espírito Santo que faz. A gente tem que entender que pecado é pecado. Tá bom? Não existe pecadão, pecadinho. Não é só o meu pecado grave que fere a santidade de Deus. O meu pecado pequeno também fere a santidade de Deus. E ferir a santidade de Deus não é que Deus fica, sabe, magoadinho, ou que o ego de Deus fica ferido, nada desse tipo. É simplesmente a parede que faz entre mim e Deus. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus, ou seja, não é que o pecado cria uma situação que vai me separar, não. O pecado é a própria parede que me separa de Deus. E foi exatamente por isso que Deus teve que mandar Jesus para morrer no nosso lugar, para nos santificar de uma forma completa, para nos purificar de tal forma que nós consigamos ter acesso a Deus. O pecado não é pouca coisa. O pecado é a corrupção total do ser humano. Nós nascemos em pecado e sem Jesus nós vamos morrer no nosso pecado. E por isso que a renúncia faz parte da vida do homem que segue a Deus. E não é só a renúncia de riqueza, tá? Não é só a renúncia dos egoísmos da vida. Não é só a renúncia, sei lá, de qualquer coisa que você queira imaginar, não. É também a renúncia do meu eu. É também a renúncia da minha vontade. A renúncia de fazer aquilo que a minha carne quer que eu faça. Independente se eu sou homossexual, independente se eu sou heterossexual, independente da minha orientação, da minha ideologia, eu tenho que abandonar o meu pecado e viver uma vida santa. E por Deus ser tão imenso como vocês mesmos disseram, ele nos deixou a sua palavra, não para explicá-lo, até porque nós não conseguimos entender Deus de uma forma completa, até por causa da nossa pecaminosidade, mas para que nós possamos viver uma vida conforme aquilo que ele planejou para nós. A palavra de Deus nos ajuda nesse sentido também. Não só isso, mas ela nos mostra a nossa identidade, sabe, da onde viemos, sabe, por que o mundo é do jeito que é, e para onde nós vamos, e como as coisas vão
acabar, sabe? A Bíblia é sensacional e eu acho que a gente não pode perder o apreço que temos, a gente não pode perder a admiração que temos por ela ser a palavra de Deus. Santinelli disse: como é para você se um ateu que não crê em nenhum tipo de divindade quer ser cristão? Ateu que não crê em divindade também é um pleonasmo, né? Então Caio Fábio diz uma frase muito interessante: Deus é a última coisa que você vai pensar. Primeiro pense no seu próximo. Ok, primeira coisa, vamos falar da pergunta do Santinelli. Se alguém quer ser cristão, que siga Cristo de uma forma completa, tá? Que siga Jesus totalmente, não somente o Jesus humano. Se você, por acaso, quer seguir Jesus, na verdade, cumprir os mandamentos de Jesus, e não crer na divindade de Jesus, meu irmão, muito bom, tá bom? Que bom que você quer seguir os mandamentos de Jesus, ok, é válido demais, mas você não é um cristão por causa disso. Você é um cristão se você tem fé na divindade de Jesus. Você pode se isolar no seu quarto o resto da sua vida e nunca fazer bom para ninguém nem mal, mas isolar no seu quarto. Se você tem fé em Jesus, você é um crente e está salvo por crer em Jesus. Sabe por quê, meu amigo? Porque a fome um dia vai acabar. Tem um cachorro latindo, desculpa. A fome um dia vai acabar, sabe? As guerras vão acabar. Todas as intempéries da vida vão acabar. A calamidade, o caos, sabe? A mentira, a corrupção, sabe? O capitalismo, o socialismo, tudo isso vai acabar. E o que fica no final é um amontoado de Jesus. É como se Deus multiplicasse o seu Filho em nós. E para isso nós precisamos colocar a nossa fé nele. Porque é colocando a nossa fé nele que nós recebemos o Espírito Santo e nós recebemos Jesus Cristo em nós, que é a esperança da glória. Jesus é Deus. E por ele ser Deus, isso implica uma entrega total do nosso ser, sabe? Do nosso coração, dos nossos sentimentos, dos nossos afetos, da nossa alma. E é aí que reside o sentido da nossa vida, meu amigo. Se você se doar para as pessoas, você pode ser a pessoa mais caridosa do mundo, tá bom? E com certeza Deus fica feliz com você, mas isso não é suficiente para sua salvação, porque a salvação não é por aquilo que você faz. A salvação reside naquilo que Jesus fez. E para você se apropriar disso, você tem que colocar a sua fé nele. Você tem que se humilhar perante Deus e falar: olha, Deus, eu não consigo, por mais que eu seja generoso, por mais que eu ame as pessoas, eu não consigo acessar a minha salvação. A salvação, ela é alcançada quando você coloca a sua fé somente em Jesus para obtê-la. Ah, então eu tenho que servir as pessoas somente para buscar minha salvação? De forma alguma. Você serve e você ama as pessoas simplesmente porque elas são filhas de Deus como você é. E isso já é o suficiente. Mas quando você tem Cristo Jesus em você, você não só vê aquela pessoa como um filho de Deus, mas você vê aquela pessoa como uma pessoa que necessita de Jesus para sua salvação pessoal. Ok, vamos continuar. Não se esqueça, o Espírito é eterno. O corpo também é eterno. Um dia Jesus vai nos ressuscitar da morte, restaurar o nosso corpo. Aqui entra muito da mística, né, do cristianismo, que é essa questão do corpo ser glorificado, tá bom? E nós passarmos a eternidade toda ao lado de Jesus, humano e divino. Agora, em relação ao que o Caio Fábio disse. Uma vez perguntaram a Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento e maior. E o segundo é semelhante a este: ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22. Portanto, o primeiro maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E eu vejo que uma coisa não exclui a outra. Você deve amar o seu irmão amando a Deus. E você deve amar a Deus amando o seu irmão. Na verdade, você ama a Deus amando o seu irmão e você ama o seu irmão amando a Deus. Ah, então dá para amar a Deus sem amar o meu irmão? Não dá para fazer isso. Lá em João diz que se você fala que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você é um mentiroso. Ah, mas dá para eu amar o meu irmão sem amar a Deus? Você consegue amar o seu irmão sem amar a Deus. É como eu amo o meu pai, como eu amo a minha mãe, como pessoas amam pessoas por aí, e são pessoas generosas, caridosas, ok? Você nunca vai amar o próximo da forma que ele deve ser amado se você não ama a Deus antes. Porque esse amor pode virar ou uma idolatria
para com o seu próximo ou uma idolatria para consigo mesmo. Porque você vai olhar para o próximo e falar, nossa, eu amo tanto ele, e colocar ele no pedestal. Ou você vai olhar para o próximo e falar, nossa, como eu amo, eu sou uma pessoa tão amorosa, e você se coloca no pedestal. Sem Deus, sem o intermédio de Jesus, nós não conseguimos amar o nosso irmão de uma forma santa e pura, como o amor deve ser executado. Né, uma forma esquisita de falar. Mas sabe por quê? Porque Jesus, ele não só faz intermédio entre eu e Deus, não somente isso, ele faz intermédio entre mim e o meu irmão, ele faz intermédio entre mim e a natureza, ele faz intermédio entre tudo. Jesus faz o intermédio santo entre todas as coisas, ele é a ponte que liga uma coisa a outra. Sem Jesus, essa ligação é artificial e pecaminosa. Quando eu quero me relacionar com Deus sem Jesus, é um relacionamento bloqueado pelo pecado. Quando eu quero me relacionar com o meu irmão sem Jesus, é um relacionamento bloqueado pela idolatria. Por isso, através de Jesus, nós temos acesso eterno ao nosso irmão, como almas que saíram da mesma fonte, graças ao sacrifício de Jesus. Glória a Deus. O Caio Fábio diz uma coisa interessante. Ele fala que toda confissão de fé cristã virou comunismo para a maioria dos evangélicos brasileiros. E assim, gente, cá entre nós, essa é uma denúncia que faz muito sentido. Tirando, lógico, a generalização que ele sempre impõe, a maioria dos evangélicos, ou grande parte dos evangélicos brasileiros, quando ouvem temas como caridade, ajuda ao pobre, né, compartilhar bens, eles logo associam com o comunismo. Infelizmente, esse conservadorismo nos moldes que a gente conhece no Brasil corroeu grande parte da mente das pessoas e atrapalha entender o evangelho, atrapalha de compreender aquilo que Jesus nos deixou, porque se a gente for olhar direitinho, gente, Jesus é muito mais identificado com pautas comunistas do que com pautas capitalistas. Agora, isso significa que Jesus é um comunista de forma alguma. De forma alguma. Não tem como Jesus ser comunista. Até porque os ideais comunistas, a maioria, na verdade muitos deles, se chocam frontalmente com aquilo que a gente crê que Jesus deixou na sua palavra. Mas algumas pautas comunistas, como auxílio, assistencialismo, né, como compartilhar bens, fazem coro com coisas que Jesus ensinou. Mas no caso do comunismo, isso é uma coisa imposta pelo Estado. E no caso do cristianismo, isso é uma questão voluntária, de amor, de genuinidade, de se doar, de doar recursos porque é meu irmão, simplesmente porque eu amo essa pessoa. Ah, então quer dizer que Jesus odeia o capitalismo? Eu vou falar a verdade. Jesus odeia tanto o capitalismo, quanto o comunismo, quanto ideologias que corroem a mente das pessoas e que afastam as pessoas de Deus. Na verdade, a ideologia é o novo Baal, né? É o novo Azerá, sei lá, é o novo ídolo. Nós temos muitos ídolos, mas a ideologia é um dos piores. Porque ela toma o lugar de Deus e ela mente para nós falando que Deus se assenta no centro da nossa ideologia, quando na verdade a nossa ideologia toma conta da nossa mente, excluindo Deus, criando um Deus esquisito que se parece muito com o nosso Deus, mas na verdade é uma loucura. Então nós vemos que Jesus, ele ao mesmo tempo que é conservador em algumas questões, ele é progressista em outras questões. A gente vê isso muito nos evangelhos. Mas eu queria dizer uma coisa, o reino de Deus, o reino de Jesus, não é um reino regido pelo comunismo, por uma ideologia qualquer barata que o homem inventou, sabe, achando que nós estamos no auge da nossa intelectualidade. Gente, o reino de Jesus é simples, é regido pelo amor. Mas não é o amor que a gente vê na boca de políticos ideológicos ou sei lá, pastores esquisitos. Não é esse amor corrompido. É o amor puro, um amor que corre do trono de Deus, um amor divino. Vamos concluir, senão o vídeo vai ficar muito longo. A gente tem que pensar uma coisa. Não é porque eles nos generalizam de uma forma que coloca todos os evangélicos no mesmo saco que a gente não deve prestar atenção em algumas das denúncias, em algumas das falas, em alguns dos apontamentos do Caio Fábio e do Santinelli. A gente tem que assumir que o bolsonarismo é uma mancha devastadora na história da igreja brasileira. Eu vou resumir para vocês a minha história com o bolsonarismo. Na verdade, eu apoiava o Bolsonaro no começo, ok? E quando eu comecei a enxergar como ele aparelhou grande parte das comunidades do Brasil, eu comecei a me afastar, eu comecei a criticar, eu comecei a tentar abrir o olho dos meus irmãos, porque o lugar que muitos deles colocaram o Bolsonaro é simplesmente o lugar de Deus. Aí muitos dizem, mas não, é porque ele defendia as nossas pautas e não sei o quê. Meu amigo, desculpa, você estava cego. Tá? Eu também estava cego, mas eu abri o olho. Você estava cego e talvez você ainda está, então abre o olho. O trono do seu coração pertence somente a um,
e esse se chama Jesus. Então foi muito danoso tudo isso que aconteceu, sabe? Foi horrível. É uma história que a gente tem que não somente deixar, mas é uma história que a gente tem que aprender muito com ela para nunca mais repetirmos, gente. Pelo amor de Deus, a gente nunca pode repetir isso, nem com Pablo Marçal. Meu Deus, Pablo Marçal, nem com nenhum político de esquerda, sabe, independente da ideologia, a gente nunca pode fazer isso de novo. Sabe por quê? Porque muitas pessoas boas se afastaram do nosso meio porque não conseguiam mais conviver com toda essa idolatria que nós fizemos. E muitas dessas pessoas nunca mais vão pisar dentro de uma igreja evangélica de novo. E esse sangue recai em nós. Agora, repara, eu tô falando sempre que o pecado é nosso. Claro que eu sempre vou fazer divisões aqui para tentar elucidar melhor, mas o pecado é sempre nosso. Sempre quando eu converso com Deus em relação a essas questões, eu peço perdão para todos nós. Eu peço que Deus perdoe a nós, porque o pecado é nosso e nós devemos nos consertar com Deus, tá? Então eu não vou fazer essa separação, não, Senhor. Olha, perdoe eles, ou então, Senhor, condene eles, sei lá. Não, é nós. Até porque nós somos unidos no sangue de Jesus, né? Então, se você chora desse lado, eu tenho que sentir desse lado, tá? E o cachorro continua latindo, né? Agora, não espere de mim ficar também defendendo instituições, né? Porque eles bateram em algumas instituições. Não espere de mim ficar defendendo instituição. Eu só defendo instituição se ela estiver apanhando pelo nome de Jesus. Porque Jesus nunca nos mandou nos institucionalizarmos. E eu entendo que é quase um caminho natural. E eu também entendo que a maioria dos salvos, né, pela fé em Jesus, estão dentro das instituições. Mas, infelizmente, elas ajudam mais a manchar o nome de Jesus do que a elevar o nome de Jesus. E nela é mais fácil nós nos corrompermos e nós corrompermos ao nosso irmão. Então qual que é a solução, meu amigo? Não vai ser eu que vai dar uma solução, né? Eu só consegui identificar o problema. Não sei qual que é a solução. Só Jesus. Mas também Deus tem os seus eleitos espalhados por toda parte, sabe? Em todos os contextos, em todos os lugares. Ele nos ensinou a nos reunirmos para adorá-lo, seja numa instituição, seja em uma casa, seja aonde for, onde tiver um ou dois reunidos no nome de Jesus, ele estará no meio. Eu sei que esse texto aí não está falando exatamente de culto, mas enfim, você entende. Portanto, meu irmão, não coloque a sua fé nas pessoas, nem na instituição. Coloque a sua fé somente em Deus e ame. Ame muito o seu irmão. Uma coisa boa é que o Caio Fábio e o Santinelli, eles já identificaram que a igreja do Senhor é composta de pessoas cheias de pecados. E, gente, não era para ser diferente disso. Nunca foi para ser diferente disso. Na verdade, a igreja é para ser isso. É para ser o lugar onde se concentram pessoas que reconhecem a sua pecaminosidade e tentam buscar uma vida mais santa, parecida com Jesus. E nisso, gente, a gente falha muito, a gente bate cabeça, a gente erra, a gente ainda é fofoqueiro, a gente ainda é mentiroso, a gente ainda fala mal de pessoas. A gente é tudo de ruim, mas eu tenho certeza que a maioria tenta sim, com genuinidade, com fidelidade, buscar os dons espirituais, buscar o fruto do Espírito, buscar uma vida santa. Então, por mais que nós sejamos maus ainda no nosso ser corrupto, vocês também são maus. Isso não é uma acusação pessoal, porque a Bíblia fala que todos nós somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. Portanto, você não pode se afastar do corpo. Na verdade, nós devemos tentar transformar as pessoas que estão à nossa volta, não fazendo o papel de Jesus, mas fazendo o papel de irmão, porque é na comunidade, é na reunião que nós nos edificamos, sabe? Que nós trocamos ideias, que nós trocamos exortações, que nós escutamos o problema do outro, que nós falamos dos nossos problemas. Portanto, todos nós precisamos do amor divino de Jesus. Todos nós precisamos. Eu, você, Caio Fábio, Santinelli, Bolsonaro, Lula, todo mundo. Uma coisa interessante, a gente não precisa condenar o Caio Fábio porque ele não acredita na integralidade da Bíblia, ele não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não precisamos condenar ele nem ao inferno, nem expulsar da comunhão, nem nada disso. Na verdade, nós não devemos endossar aquilo que ele fala, mas nós devemos amá-lo como um irmão, tá? Porque eu tenho certeza que quando Jesus nos chamar, ele vai estar incluído nesse meio, porque Jesus ama muito ele e é notório o quanto ele ama Jesus também. Porque nós temos a tendência de apedrejar pessoas por elas pensarem diferente de nós. E até que ponto nós devemos fazer isso? Eu acho que nós não devemos fazer isso de jeito nenhum. Logicamente que a gente não vai incentivar no nosso meio ou acolher discursos estranhos àquilo que a Bíblia tem nos ensinado, mas nós não jogamos ninguém no inferno, nós não condenamos ninguém, nós expulsamos do nosso meio somente pessoas que estão no seu pecado, que claramente
não tem Jesus no seu coração e que só estão no nosso meio para tumultuar. Então, meu amigo, ame as pessoas que pensam diferente de você, por mais que o pensamento seja uma heresia, né? Que nesse caso é, a gente não passa pano para heresia, mas a gente não joga ninguém no inferno. E em relação ao Santinelli, eu espero que você entenda, Santinelli, que Jesus te ama, que ele é real, que ele é humano, mas ele também é Deus, que você começa a seguir aquilo que Jesus tem para você. Quando você aceita ele como seu Salvador, o Espírito Santo habita em você e é natural que você vai seguir aquilo que Jesus propõe para que nós sigamos, para que nós vivamos. Então é isso, gente. Não deixe de reunir com os irmãos da sua fé, não deixe de crer na Bíblia, que ela é a palavra de Deus, não deixe de amar o próximo, não deixe de fazer coisas boas, não deixe de amar a Deus e que Deus te abençoe e te dê a paz.